convido você nesta noite a abrir a palavra do Senhor, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Vamos ler a partir do verso 5 e vamos caminhar até o verso 25, uma linda história que no primeiro momento nos revela um grande sofrimento de um casal. E depois a palavra nos apresenta que esse sofrimento foi transformado em grande alegria e em grande prazer. Estou falando do casal Zacarias e Isabel, que nós vamos hoje conhecer um pouquinho mais e tomar essas vidas como exemplo para a nossa vida e hoje em especial para as nossas famílias. E quero crer que Deus há de nos oferecer nesta noite o que é necessário para obter de Deus as bênçãos que desejamos para a nossa família. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao 25, nos fala assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se, e apoderou-se dele o temor, e disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João, e em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo, para habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele, não lhes podia falar. Então, entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Assim me fez o Senhor. Entenda, assim me fez o Senhor. Antes de Isabel gerar um filho, e assim também pós ela ter concebido o filho. É importante frisar essa frase para que possamos compreender o agir de Deus em nossas vidas e como devemos reagir ao que Deus tem nos dado
em nossa existência. Assim me fez o Senhor, antes de ser mãe e depois de ser mãe. Isso é crer no Deus que tem o controle perfeito da nossa existência. Senhor Jesus, a Tua palavra foi lida, Deus. A Tua palavra, Deus, precisa agora de compreensão da nossa parte. Por isso estamos na total dependência do Senhor. Tu és um Deus, Pai, pleno. Tu és um Deus, meu Pai, que assiste às nossas dificuldades, mas é um Deus também, Deus, que pode falar aos nossos corações conforme a Tua vontade e tornar, Deus, a Tua verdade conhecida em nós. Por isso, nesta noite, Deus, voltamos ao Senhor, dizendo que somos dependentes de Ti, carentes de Ti, e nesta noite precisamos do Senhor mais uma vez. Fala através da Tua palavra, fala aos nossos corações e abençoa o Teu povo e abençoa as nossas famílias, a Tua família, Deus, abençoa em nome de Jesus, amém. No versículo 5, no tempo de Herodes, nós vamos perceber, ainda quando ele ali reinava sobre a Judéia, a palavra de Deus aí em Lucas, pelo Dr. Lucas, o médico, ele vai apresentar esse sacerdote conhecido como Zacarias. E Zacarias, segundo Lucas, pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Igualmente, a sua mulher, conhecida aí como Isabel, pertencia à descendência de Arão, ou seja, um casal ali que vinha de uma genealogia muito perfeita diante do Senhor, vinha dos levitas, daqueles que congregavam, daqueles que assistiam na casa do Senhor durante a sua existência. Mas a palavra de Deus agora no versículo 6 vai apresentar uma particularidade deste casal e por que não dizer desta família, e é por isso que nós estamos trazendo esse tema à igreja hoje. Deus não esquece de sua família, e esta família aqui de Zacarias e de Isabel é assim apresentada por Lucas na palavra de Deus no versículo 6. Ambos eram justos. Primeiro, ambos eram justos, um casal, uma família, justo diante de Deus. E se eram justos diante de Deus e recebe essa apresentação, eu posso também crer verdadeiramente que eram justos no seu serviço ali no templo, eram justos na sua convivência familiar de um para com o outro, e eram justos na sua comunidade, na região, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, onde eles viviam. Por isso que a palavra de Deus apresenta esse casal como justo diante de Deus, e vivendo de uma forma irrepreensivelmente em todos os preceitos, ou seja, em todos os mandamentos, em todas aquelas observações que temos que ter em relação à palavra de Deus, irmãos. E muitas vezes nós trazemos para nós alguns fatos interessantes a saber. Como praticar a palavra na sua totalidade? É possível? Sim, é possível. Se nós nos envolvermos com o Senhor, na obediência, na nossa fidelidade, conforme Deus é fiel para conosco, nós podemos crer de forma absoluta e plena neste Deus, a ponto de viver com intensidade a obediência total da sua palavra, não deixando de praticar, não deixando de tê-la como regra de fé e prática constante na nossa existência. É possível sim viver exclusivamente na obediência da palavra de Deus. É assim que é apresentado esse casal. Eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E Zacarias, em particular, ele era um dos 18.000 sacerdotes levitas. Segundo o que nós conseguimos pesquisar, tinham ali naquele momento no templo cerca de 18.000 sacerdotes, que cada um no seu turno prestava culto no templo. O templo não fechava, ficava aberto 24 horas, e ali eles iam prestando culto, orações, sacrifícios, louvando a Deus diariamente. E sempre estavam prontos para servir no templo, ali no Senhor e para o Senhor. E assim que seus grupos fossem assim chamados para ali exercer a sua função. Então Zacarias tinha um problema.
Mesmo sendo justo e irrepreensível diante do Senhor, ele e a sua esposa Isabel, eles tinham um problema. E o seu problema era que a sua esposa Isabel não podia lhe dar um filho. Esse era o seu problema. Ele não ainda tinha o privilégio de ser pai. E talvez eu entendo porque isso o afligia como sacerdote, como homem de Deus, homem que sacrificava, homem que estava perto de Deus e orando, como que essa bênção ainda não estava chegando até ele? Como é que ele ficava ali em relação aos outros sacerdotes conforme a sua linhagem? E naquela época o fato de não ter filho era algo complexo. Eles eram vistos com uma certa discriminação. Era assim que eles eram percebidos, bem como a sua esposa Isabel também. Mulher que servia ao Senhor, que se dedicava ao Senhor, justa e irrepreensível, mas também não tinha o privilégio de ser mãe. Mesmo com toda a sua oração, com a sua fé, eles tinham esse problema na sua vida. E eles estavam buscando a solução deste problema. É nesse contexto que esta família é apresentada. E nós vamos perceber que ao longo de seus dias, da sua vida, até aquele momento que a palavra de Deus nos apresenta, assim como diz o versículo 7 e o versículo 18, eles não tinham ainda o privilégio de ser pai e também Isabel de ser mãe. O versículo 7 diz, o motivo, eles não tinham filhos porque Isabel era estéril. Sendo eles também o segundo problema agora, naquele momento, avançados em dias. Ou seja, além dela ser estéril, os dias passaram e ali ficaram velhos e não poderiam ter mais filhos, segundo o costume dos homens. E o versículo 18 diz, então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Porque eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Então ele tinha consciência que por si só ele não seria pai, Isabel não seria mãe. E aqui em particular, não é o foco da nossa mensagem hoje, por causa desta pergunta ao anjo, ele fica mudo. E no melhor tempo, creio eu, da sua vida, de um milagre, ele não pôde testemunhar, falar. Que enquanto Isabel permaneceu grávida, ele permaneceu mudo, porque ele não acreditou na promessa de Deus, na palavra do anjo enviado por Deus. Simplesmente essa pergunta. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Isto foi suficiente para ele duvidar de que Deus poderia resolver o seu problema e saber que Deus não esqueceu dele, não esqueceu da sua família, irmãos. Olha que detalhe. A Bíblia é cheia de detalhezinhos, mesmo para aqueles que são irrepreensíveis dos mandamentos. Em algum momento nós damos uma escorregadinha na nossa fé e deixamos de praticar de forma clara, plena, em todos os momentos, a fé que nós temos em Cristo. Ou seja, nós temos muita fé, no caso, principalmente aqui de Zacarias e Isabel, de orar, crendo que Deus vem em socorro e vai resolver o problema, mas quando recebemos a notícia, não acreditamos, duvidamos. E foi esse o problema que levou a Zacarias a ficar mudo durante todo o período da gravidez de Isabel. Então o versículo 7, voltando ao nosso tema, ele apresenta a sua esposa e fala do seu problema que é estéril, e também encontramos a afirmação que ambos deles eram de idade avançada. Dois problemas difíceis e dois problemas que poderiam ali impedir que eles fossem de fato pai de João, né? E por causa desse fato, Zacarias era um homem que mesmo com essa dificuldade do seu sonho ainda não ter sido realizado, mesmo de ter passado toda a sua juventude servindo ao Senhor, e agora na velhice servindo ao Senhor, e não vendo a resposta de sua ação, Zacarias e Isabel continuavam servindo. Zacarias e Isabel continuavam orando. Zacarias e Isabel continuavam esperando no Senhor. E o Senhor veio através de um anjo e lhe deu uma grande notícia. Versículo 13 nos fala sobre isso, e o versículo 14. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Então a primeira afirmação que nós temos, a primeira verdade que nós temos diante de Zacarias e Isabel, que o próprio céus, através do anjo que chegou até Zacarias, confirmou, a sua oração foi ouvida. E se a oração foi ouvida é porque alguém orava, era uma verdade.
Então, guarda isso no seu coração, que nós vamos falar mais à frente um pouquinho. Você está vivendo um drama? Quer que Deus lembre de sua família? Você tem orado? Você tem buscado? Temos nos envolvido em oração? Porque os céus confirmaram essa verdade no coração de Zacarias. Temos ouvido a sua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará luz a um filho, a quem darás o nome de João. Ou seja, o filho de Zacarias e de Isabel já veio com certidão de nascimento registrado em cartório celestial, João. Quando Deus dá a bênção é completa. Até o nome vem de Deus, irmãos. Até isso Deus toma para si. Se é Ele que está dando, o nome é esse. Pronto, e acabou. É João. E é assim que tem que ser. São os detalhes da soberania de Deus. São os detalhes do que Deus faz por nós em todo o tempo. São curiosidades que nos afirmam que Deus também pensa em detalhes que para nós muitas vezes achamos que Deus não dá importância. Deus dá importância. Não só o milagre de fazer com que uma mulher estéril, já adiantada em idade, junto com seu esposo, possa dar à luz, bem como Deus também fala, o nome será João. Que coisa bacana. Que coisa tremenda. Deus assumindo a totalidade do milagre para si mesmo. E assim, atendendo a oração de um homem de Deus. E qual seria o objetivo de João para este casal? Versículo 14. Em ti haverá prazer. O nascimento de João traria de volta, se posso dizer assim, o prazer de viver com excelência a Zacarias e também a Isabel. Porque virava e mexia e falava assim, mas está tudo bem, está tudo legal, vai tudo bem, mas não temos um filho. Está tudo bem, o culto está uma bênção, nossa casa está legal, nosso relacionamento está muito bom, mas não tem um filho. Agora, isso é coisa do passado. Agora nós temos um filho. Então, prazer. Segundo, alegria. E será para regozijo de muitas pessoas com o seu nascimento, como aconteceu. Isso nos leva a uma palavra de Jeremias, como diz que a bênção do Senhor enriquece e não provoca desgosto. Filhos gerados pela vontade de Deus, filhos gerados em oração, filhos gerados por casal fiel ao Senhor, justo diante do Senhor, irrepreensíveis no mandamento do Senhor, esses filhos não provocarão desgostos. E quando o inimigo pleitear à sua porta, ele não provocará vergonha à sua casa. É assim que a palavra de Deus apresenta os filhos do Senhor aos pais. É assim. É bênção, é herança, é ramo de oliveira, é um tesouro que Deus nos oferece. E quando vem da vontade de Deus, em resposta à oração, filhos são flechas na mão do arqueiro, que quando lançada, não erra o alvo, não errará o alvo. Assim foi com Zacarias e Isabel. João não errou o alvo. João foi um instrumento fiel de Deus, precursor do Filho de Deus na face da terra. Então Deus verdadeiramente não esquece da sua família, da nossa família. E Deus não esquece da sua família, porque Ele quer mudar a história de dor em história de vitória e de alegria. Se nós voltarmos ao versículo 14, nós vamos ver novamente o que nós acabamos de dizer. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Ou seja, o filho João era agora sinônimo de alegria e prazer na casa de Zacarias, na casa de Isabel. As dificuldades que proporcionava a dor e humilhação diante da sociedade, desconfiança da sociedade, agora não existia mais. A idade? O que é a idade para Deus? Nada, foi vencida. Ser estéril? Qual o problema ser estéril? Quando você tem um Deus todo-poderoso,
aquela esterilidade de Isabel não era mais problema para ela. Ela estava gerando um filho. A sua dor vira prazer, a sua tristeza vira alegria. A caminhada de lágrimas até o templo para suas orações agora se tornou uma caminhada de alegria e prazer. Passos saltitantes, rosto cheio de expressão de alegria, de satisfação, porque Deus ouviu a sua oração e lhe deu um filho. A oração que antes era um pedido, um clamor de socorro, de misericórdia, de compaixão de Deus para com a sua vida, para com a sua realidade, para com o seu desejo que ainda não tinha sido atendido de ter um filho, agora era uma oração cheia de gratidão, porque Deus ouviu a sua oração e João estava a caminho e seria conhecido. A casa de Zacarias e Isabel foi transformada em alegria. A dor foi transformada em prazer e a tristeza transformada em alegria. E é nesse exemplo que eu quero caminhar, e crendo que Deus pode fazer a mesma coisa na sua casa. Deus pode fazer isso na sua família, porque Deus não esquece da sua família. Então Deus pode lembrar de sua família também. Deus pode transformar a sua família, sua casa pode vencer a dor, a sua casa pode obter o prazer, a sua casa pode ter de volta a alegria. Para isso, nós precisamos tomar para nós o primeiro exemplo que este casal deixa para nós, de Zacarias e Isabel. Primeiro, continue servindo ao Senhor. Continue servindo ao Senhor. Continue caminhando à casa do Senhor. Continue com a sua oração. Continue sendo justo diante do Senhor. Continue sendo irrepreensível diante do Senhor. Não abandone o seu serviço ao Senhor. Não negligencie o seu ministério. Não negligencie o seu dom. Continue indo à casa do Senhor, exercendo o seu serviço espiritual para a glória do Senhor, assim como Isabel fazia, assim como Zacarias fazia, porque o Senhor está olhando para nós, o Senhor está olhando para a nossa família, o Senhor conhece a nossa família, e quando nós servimos ao Senhor, o Senhor nos serve em tempo devido. Ambos eram justos, ambos viviam servindo, ambos eram irrepreensíveis diante do Senhor, como o versículo 6 diz, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então Deus não esquece daqueles que são justos, daqueles que estão caminhando, praticando os seus preceitos, os seus mandamentos. O Senhor virá honrar aqueles que estão verdadeiramente sendo justos e irrepreensível diante dEle. Ele honrará em tempo devido. Deus não esquece da família que vive na obediência dos seus mandamentos. E na obediência deste mandamento são conhecidos no céu como uma família justa diante do Senhor, diante de Deus. Deus não esquece de você, meu querido irmão, minha querida irmã, mas não esquece, por favor, mas que você não venha esquecer de Deus, também nos seus atos, também nos seus pensamentos e também nas suas escolhas, porque Deus não esquece de você. Que nós, no nosso caminhar nesta vida, não venhamos a esquecer de Deus, naquilo que vamos viver e conviver no dia seguinte, porque Deus não esquece de você, Deus não esquece da sua família, mas por favor, em nome do Senhor Jesus, dedique-se a este Deus com excelência, como Zacarias e Isabel, assim servir ao Senhor e não desistir de Deus, e assim receba a bênção. E se essa bênção for um milagre, o milagre vai acontecer na sua casa, porque Deus não esquece daqueles que o servem, daqueles que são justos diante dele, e que aqueles que têm prazer em obedecer a sua palavra em todo o tempo da sua existência. A sua bênção vai chegar, e se esta bênção for algo que necessite de um milagre, creia, o milagre também vai acontecer. E por favor, para terminar essa primeira parte, pense nisso. Quando você olha para a sua vida,
Você pode dizer que está crescendo em graça e conhecimento na presença de Deus? Quando você olha para a sua vida, você pode afirmar isso? Eu estou crescendo em graça e conhecimento de Deus. Você é uma pessoa insaciável diante de Deus. Você é uma pessoa que deseja Deus de forma abundante, constante, em todo momento da sua existência. Você tem prazer em ser totalmente dependente de Deus. E você percebe que cada momento da sua vida você se aproxima mais de Deus. Pensa nisso. Isso talvez possa ser a resposta para o drama que nós estamos vivendo. Quem sabe a sua família está vivendo. Quem sabe você esteja vivendo. Quem sabe o seu drama tem sido tão grande que muitas vezes tem feito com que você não tenha um relacionamento com Deus. E você tem andado daqui para lá com toda a intensidade, procurando resolver os seus problemas, suas questões, conforme as suas condições, e muitas vezes não tem se inteirado e se dedicado a Deus. E por isso que talvez o seu milagre ainda não chegou. Mas pense nisso também. Quando você olha para a sua família, você pode dizer que tem permanecido firme nos valores bíblicos? As nossas famílias têm caminhado conforme a vontade de Deus, têm praticado a vontade de Deus. A nossa casa tem sido um templo cheio do Espírito Santo de Deus. A nossa casa exala o bom perfume que agrada ao Senhor Deus. A nossa casa é apresentada no céu como a casa de Zacarias e Isabel, como uma casa que vive diante da justiça divina, na prática da palavra, que são irrepreensíveis em todas as suas condutas como família. Se essas respostas forem afirmativas, irmãos, nós estamos sendo credenciados a receber do Senhor Jesus o milagre que precisamos para ter, quem sabe, a nossa dor transformada em prazer, a nossa tristeza transformada em alegria, porque Deus não esquece da sua família, da sua família. Então continue servindo ao Senhor, continue praticando a justiça, continue vivendo e servindo, porque Deus não esquece dos justos e no tempo devido irá honrar. Em segundo, Deus pode lembrar da sua família e vencer a dor e obter o prazer e a alegria. Para isso, precisamos do segundo exemplo de Zacarias e Isabel. Continuar orando. Permanecer na oração. Irmãos, eu abro neste momento um parênteses para dizer algo que temos feito nesta igreja. Desde o início do ano, deste ano 2022, nós temos de forma exaustiva falado sobre oração nesta igreja. Em todo o tempo que o Senhor tem nos dado oportunidade, quer seja numa palestra de terça-feira, quer seja numa palestra de quarta-feira, quer seja num ponto que a gente vai estudar numa escola dominical, quer seja num sermão como hoje que nós estamos fazendo, sempre estamos abrindo um parênteses para colocar o efeito da oração, a importância da oração na vida da igreja. A oração é urgente, necessária, porque estamos vivendo tempos difíceis e coisas ainda piores iremos vivenciar e só poderemos suportar e romper essas barreiras das dificuldades que virão sobre nós se estivermos verdadeiramente em oração diante de Deus. Não se esqueça disso, igreja. A oração não pode ser negligenciada. Ela está acima de qualquer conhecimento, está acima de qualquer habilidade, está acima de qualquer poder que você possa imaginar e quem sabe ter na face da terra. A oração é o caminho que nos leva à presença de Deus, é a ferramenta que nos faz cavar o coração de Deus e achar as maravilhas de Deus para a nossa existência. Por isso, quando nós voltamos a esse texto, nós vamos ver um casal que o texto nos apresenta como casal de oração. Então, continue orando ao Senhor. A partir do verso 9, nos fala assim: segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Então, Zacarias estava ali, exercendo o seu ministério, trabalhando para o Senhor, estava ali queimando o incenso, estava ali sacrificando, glorificando a Deus. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia lá fora, orando,
O véu ainda não tinha sido rasgado. Jesus ainda não tinha nascido. A profecia agora era para o nascimento de João. A posteriori, 5 meses depois, a profecia para o nascimento de Jesus. O véu ainda não tinha sido rasgado, mas o povo estava do lado de fora do templo, orando, e Zacarias dentro do templo, oferecendo incenso ao Senhor. Havia um culto, a oração. O incenso significa que algo está subindo ao altar de Deus, ao trono de Deus, está agradável a Deus. Era assim que era o culto de Zacarias. Não era um incenso, um fogo estranho sendo queimado na casa do Senhor, mas um fogo conhecido, um incenso prazeroso que chegava às narinas de Deus. E Deus, ouvindo aquele conjunto, aquele ambiente perfeito de oração, na sua casa, aparece um anjo e dá as boas novas a Zacarias. E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. E olha o testemunho do anjo. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas. Primeiro, não tema, meu irmão, não tenha medo. Porque a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Que bênção, irmãos. Que resposta de Deus. Isso nos traz ao coração que a oração precisa continuar existindo em nossas vidas. E, em particular, a oração precisa continuar no templo. A oração precisa ser comunitária também. Eu não duvido da oração no lugar secreto, mas eu desconfio que alguém que consiga orar no lugar secreto, mas não consiga chegar no lugar de consagrado à adoração e louvor ao Senhor. Eu quero fazer uma pergunta à igreja. Qual foi a última vez que você veio no culto de oração na igreja? Qual foi a última vez que você veio e se derramou diante de Deus na igreja? Quando nós estamos olhando para a vida de Zacarias, de Isabel, eles eram servos do Senhor por nascença. Nasceram nas tribos de Levi. Por ordem divina e por escolha divina, eles prestavam culto ao Senhor em todo o tempo. Eles não deixaram de fazer o seu serviço. Mas mesmo trabalhando no Senhor, eles oravam e buscavam o Senhor. E foi no templo, no momento que Zacarias oferecia o incenso, que o anjo apareceu no altar do lado do incenso e revelou a ele que a sua oração foi ouvida. E ele iria receber a sua bênção. João estava já a caminho. Por isso, igreja do Deus vivo, este lugar é lugar de oração. Não foi à toa que Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração. Quem não faz desta casa um lugar de oração, não faz de Jesus o seu Senhor. E não faz com que a sua oração não seja atendida. Eu não gosto de falar que a oração não é ouvida, porque meu Deus não é surdo. Aonde você orar, Deus vai ouvir. A grande questão é se Deus vai atender. E se tem um lugar perfeito de sintonia com Deus, é quando você chega a este lugar e ora, e confirma o que você já faz na sua devocional. Vamos lembrar deste casal. Eles eram justos e irrepreensíveis nos mandamentos do Senhor. Então eles praticavam de forma plena e completa a palavra de Deus. Não parcialmente, não uma vez por mês, mas diariamente, eles tinham essa caminhada com Deus em todo o tempo. Então, Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Então, continue orando. Zacarias orava na sua casa, orava na igreja, orava no seu turno de trabalho. E a primeira oração a ser ouvida por Deus, irmãos, deve ser a sua. Deve ser a sua. A sua oração é que precisa ser conhecida no altar de Deus. Por isso que aquele que serve ao Senhor no seu altar, diante do seu trono, o anjo do Senhor, desce até Zacarias, na casa do Senhor, e diz: a tua oração foi ouvida, e agora será atendida. Glória a Deus por isso. Então a primeira oração é tua. Deus precisa ouvir a sua oração.
Nós precisamos orar e fazer com que essas petições, aquela situação que estamos vivendo, que tem provocado dor e angústia na nossa caminhada, tem trazido algum transtorno na nossa família, essa oração precisa ser ouvida e conhecida por Deus todos os dias, vindo dos seus lábios, daqueles que desejam, daqueles que sabem na sua essência e na sua raiz, o drama que estão vivendo, porque não recebeu a bênção que tanto pretende receber de Deus. Zacarias e Isabel sabiam do tamanho do seu drama e da sua dor, então eles se envolveram plenamente naquele que poderia trazer a solução da sua dor e do seu drama, da inquietude do seu coração. Eles preferiram orar, eles preferiram buscar, eles preferiram se direcionar a Deus. E quando você ora, irmãos, conte com a igreja nessa luta. Conte com a igreja na luta. Por isso que a oração congregacional é importante. É aqui que você conhece quem está precisando de oração. É aqui que você vê aquele que necessita de oração. É aqui que um intercede pelo outro. Aqueles minutos que nós passamos na casa do Senhor, às vezes ajoelhado, às vezes em pé, às vezes sentado, orando, é muito importante para que Deus possa vir sobre nós e nos abençoar. Não é à toa que Paulo escreve ao 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus, Mateus 7, versículo 7, 8, diz assim, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O próprio Jesus, em Mateus 21, 22, diz, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Ou seja, Jesus está dizendo assim, só tem uma forma de você receber a bênção, de ter o seu drama resolvido, é pela oração, irmãos. Não tem outro jeito. Você pode até com seus recursos procurar algumas soluções, mas somente a oração vai fazer com que os seus objetivos sejam alcançados. O próprio Paulo, em Filipenses 4, 6 a 7, nos revela algo também muito interessante, que diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, primeiro, pela oração, segundo, pela súplica, e depois com gratidão, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, tudo que porventura tem provocado angústia, tem provocado ansiedade, seja conhecidas em Deus, diante de Deus, pelas vossas petições. Primeiro, oração, irmão, mais uma vez, precisamos orar, precisamos clamar e colocar diante de Deus tudo aquilo que tem nos trazido tristeza e algumas preocupações. O escritor de Hebreus chega a falar para nós que achegamo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Você só vai receber socorro em ocasião oportuna, você só vai ter a sua angústia resolvida, a sua oração só vai ser atendida se você verdadeiramente se aproximar de Deus. Deus gosta de presença. Deus não gosta de distanciamento, Deus quer proximidade. Deus quer que o seu povo se aproxime dele, sempre foi assim. Porque o efeito contrário, irmãos, é efeito de que a nossa vida tem sido mais dominado por uma prática de pecado, que é o pecado que nos afasta de Deus, e por isso muitas vezes já não oramos mais, já não caminhamos mais para a igreja, já não conseguimos mais ler a Bíblia, já não praticamos a palavra de Deus de forma irrepreensível, já não somos mais tão justos como deveríamos ser, porque nós não temos nos achegado diante de Deus, e quem nos afasta de Deus é o pecado. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, nos achegamos diante de Deus, nós achamos socorro em tempo oportuno. Porque os pecados vão deixando para trás, vão sendo largados, abandonados, vão sendo devolvidos às sepulturas, aonde ele nunca deveria ter saído de lá. E você vai ressurgindo, ressuscitando, novo, perfeito,
diante de Deus, se aproximando diante dele, pronto para receber o seu socorro, a ajuda tão esperada e tão aguardada. Quando queremos algo de Deus, precisamos nos aproximar de Deus, porque Deus gosta de proximidade. Deus quer você bem perto dele e não distante dele. E Tiago revela para nós, capítulo 1, versículo 6, diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. A oração não pode duvidar. Falei no início que Zacarias orava tanto por um filho, buscava tanto um filho, e na hora que recebeu a bênção, duvidou. Então ele teve um comportamento extremamente interessante para nós. Ele não duvidava de que Deus poderia abençoá-lo, mesmo na velhice. Ele não duvidava que Deus poderia fazer com que a sua esposa, mesmo sendo estéril, e também já na velhice, pudesse dar um filho, mas quando recebe a notícia, ele duvida. Mas como será isso? Eu já sou velho, minha esposa também, e é estéril. E o anjo fala para você: só porque você duvidou, você não vai falar mais nada até a criança nascer. Pronto, acabou. Está resolvido o problema. Mas você vai receber o filho. Glória a Deus. Porque Deus não muda. Deus é fiel no que promete, mesmo nós sendo tão frágilzinho, tão semelhante ao que o profeta diz, vermezinhos de Jacó. Mas quando Deus resolve nos abençoar, Ele abençoa, mesmo nós sendo fracos na nossa fé. Por isso que devemos orar. Então, certamente, Zacarias e Isabel, ele se dedicava ao Senhor em suas palavras de forma, primeiro, amorosa, segundo, fervorosa. Se dedicava intensamente à casa de Deus. Por esse motivo, recebeu o milagre do Senhor em sua própria casa, pois Deus não esquece dos seus filhos, Deus não esquece da sua família, Deus não esquece daqueles que oram, Deus não esquece daqueles que obedecem. Então, recebemos o milagre quando oramos, eu creio, e aproximando de Deus, Ele nos encherá da sua glória, semelhante ao que aconteceu com Moisés, né? Depois de 40 dias na presença de Deus, falando com Ele. Quando Moisés desceu da presença de Deus, as pessoas não conseguiam olhar para a sua face, querido, porque ele chegou tão perto de Deus, que teve o seu rosto, a sua face transformada. É assim que precisa ser o nosso desejo nos dias de hoje, nos aproximar de Deus cada vez mais, nos aproximar para que possamos experimentar o melhor dEle e nos consagrarmos a cada momento da nossa existência. Assim deve ser a nossa vida na presença de Deus. Assim as trevas não terão qualquer influência sobre nós quando nós nos aproximamos de Deus. Com oração eu creio que algo novo vai acontecer na sua família. Primeiro, a conhecer com os seus filhos. Deus quer abençoar os seus filhos. Mas nós, pais, precisamos ser justos, irrepreensíveis, servir ao Senhor e orar constantemente. Pai, está nas tuas mãos a vida dos seus filhos. Se você me permite melhorar a frase, está nas suas mãos a eternidade dos seus filhos. Você está disposto a pagar esse preço por eles? Porque Deus pode transformar, caso seja a sua situação, o seu drama com o seu filho, a sua tristeza com o seu filho em alegria, a sua dor em prazer. Mas lembra de Isabel, lembra de Zacarias, justos, irrepreensíveis, serviam ao Senhor na casa do Senhor, oravam inteiramente ao Senhor. Ele também pode transformar a vida do seu marido, irmã. Deus muda o coração do seu marido. Deus também pode mudar o coração da sua esposa, homem. Deus pode fazer isso. Se nós nos aproximarmos de Deus e viver como este casal viveu no passado. Zacarias e Isabel traz para nós
a certeza que Deus pode mudar a história da nossa família. Independente do grau de dificuldade e do grau do milagre que você precisa receber para dentro da sua casa. Tudo é possível que crê. E tudo é possível àquele que desejam servir ao Senhor de forma irrepreensível. Então eu creio que algo novo vai acontecer, porque Deus não esquece do que são justos e os honra. Então continue sendo justo, continue vivendo em integridade diante do Senhor, continue orando. E eu caminho para encerrar com o terceiro ponto. Deus pode lembrar de sua família, Deus não esquece de sua família. Sua casa pode vencer a dor e obter o prazer e a alegria. Então, em terceiro lugar, continue esperando no Senhor. Continue esperando no Senhor. O texto não revela qual era a idade de Isabel e de Zacarias, mas acreditamos que ambos já tinham ultrapassado os 60 anos de idade, no mínimo. Então nós podemos calcular que durante a sua juventude, se nós podemos considerar ali acima dos 12 anos de idade, eles estavam buscando no Senhor. E quando se deram em casamento, continuaram buscando no Senhor. A Bíblia não revela o tempo, o dia que eles casaram, com que idade que eles casaram, mas revela que eles já eram adiantados em idade. Mas Deus fez com que eles tivessem a sua oração atendida e eles prevaleceram e permaneceram fiel ao Senhor. Versículos 6 e 7 e 18, eu quero repetir. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível em todos os seus preceitos e mandamentos, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Avançado em dias significa que Zacarias e Isabel esperavam já há muito tempo, para ter um filho. Isso traz à nossa memória alguns textos da palavra de Deus que eu quero compartilhar com você. Preste atenção, irmãos. Salmos 5, versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Fico esperando. Orar é a sua parte, esperar também. O salmista diz: de manhã, logo cedo, eu apresento a minha oração. Qual é o meu segundo comportamento? Eu espero. Espero o tempo de Deus. Olha o que o profeta Isaías diz no capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Enquanto você espera, Deus está trabalhando ao seu favor. Enquanto você ora, Deus está trabalhando ao seu favor. Enquanto você é justo, Deus está trabalhando ao seu favor. Enquanto você vive de forma irrepreensível diante do Senhor, Deus está trabalhando ao seu favor. Quando você está servindo ao Senhor na casa do Senhor, Deus está trabalhando ao seu favor. Quando você está esperando, meu querido, Deus está trabalhando ao seu favor. Quando nós nos colocamos diante do Senhor e esperamos, Deus trabalha em nosso favor. Nesse versículo aprendemos que esperar, primeiro, é confiar em Deus. Os dias irão passar, quem sabe os anos também, quem sabe uma década vai passar. Mas se nós esperarmos no Senhor, o dia da nossa bênção vai chegar, irmãos. O dia da nossa bênção vai chegar. Então esperar é confiar. Segundo, é entregar a nossa vida, a nossa existência nas mãos de Deus. Nós pertencemos a Deus. O tempo da nossa existência só Deus sabe, e assim eu me descanso nessa certeza. Então eu espero enquanto eu vivo, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Então nada melhor do que nós esperarmos confiantemente no Senhor, porque a nossa vida pertence ao Senhor, é dele. Terceiro, esperar
é entregar as nossas realizações nas mãos do Senhor. É entregar tudo. Tudo que eu tenho, tudo que sou, assim que cantamos, entregamos nas tuas mãos e esperamos a resposta de Deus. Então, o caminho correto para vermos a nossa vida e da nossa família frutificar é sabermos também esperar. Por quê? Porque a semente, ela é plantada, irmãos, mas o agricultor precisa esperar para colher o fruto. Esperar no Senhor testifica a nossa fé, a nossa esperança, porque o tempo do Senhor vai chegar enquanto nós esperamos. Assim como chegou para Zacarias e Isabel, João nasceu, assim também as bênçãos do Senhor que estamos buscando e necessitando, certamente chegará enquanto esperamos. E se você acha que está esperando muito, presta atenção no que eu vou falar agora. Se você acha que está esperando muito para receber a bênção do Senhor, olha o que eu quero dizer para você. Por exemplo, Abraão, ele tinha 86 anos quando nasceu Ismael, e 99 anos quando lhe apareceu o anjo, o próprio Deus, e lhe disse que Sara lhe daria um filho. 86 anos e 99 anos para que o amigo de Deus, Abraão, recebesse a sua bênção. Você já esperou muito ou esperou pouco? Quero compartilhar outro momento. Moisés teve 80 anos de escola e Deus agora iria comissioná-lo para 40 anos de ministério no deserto. 80 anos para receber o ministério. Ele esperou. E 40 anos exerceu esse ministério no deserto. Quanto tempo você está esperando pela bênção do Senhor? Por que não falar de Josué, o sucessor de Moisés? Josué nasceu como escravo no Egito, irmãos, junto com o resto dos israelitas. E ele somente viu a libertação do seu povo, debaixo da liderança de Moisés, quando tinha 40 anos de idade. E depois disso, Josué ainda teve de esperar outros 40 anos no deserto, até entrar na terra prometida. Você já esperou muito? Ou esperou pouco? Eu não tenho o tempo da espera dessa personagem, mas eu quero lembrar de Ana. Ana era estéril também, assim, semelhante a Isabel, mas queria muito ter um filho. Ano após ano, ela orava por um filho, com grande tristeza, mas sem nenhuma resposta. Mesmo assim, Ana não abandonou sua fé, nem rejeitou a Deus. Ela continuou pedindo, pondo toda a sua confiança em Deus e esperando no Senhor. Você está esperando muito ou pouco? Mas a grande pergunta não é o tempo da espera. A grande pergunta é se nós estamos vivendo de forma irrepreensível diante de Deus. E que esta vida que temos levado, mesmo com as lutas, com as dores que estamos vivenciando, nós continuamos servindo o Senhor na casa do Senhor com alegria. Se nós continuamos vindo à casa do Senhor e orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Se nós continuamos orando em todo o tempo, conversando com Deus, se aproximando com Deus, e se nós estamos esperando no Senhor a sua resposta. E eu encerro dizendo, não confie nos homens, não confie nos cavalos e nem nos seus cavaleiros, aonde não há esperança, mas confie no Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. E aqui neste lugar, Ele opera as suas maravilhas. Por isso, Igreja do Deus vivo, continue servindo, continue orando, continue esperando, e quem sabe nós possamos dizer, como Isabel disse lá no versículo 25, isso é obra do Senhor.
A minha situação hoje é obra do Senhor. O que eu vou viver amanhã é obra do Senhor. Glória a Deus.